Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro do Velho Testamento, depois do livro de Êxodo, vem o livro de Levítico. Ali no capítulo número 21. Em 2006, eu preguei esse texto aqui na igreja, e hoje eu estava tudo preparado para pregar hoje à noite. Enquanto o pastor Daniel estava pregando hoje de manhã, o Senhor disse, eu não sou muito de ficar fazendo mudança assim não, mas Deus manda a gente faz, né? Aí eu fiquei, estava tudo, a mensagem de hoje à noite que eu tinha preparado já estava toda imprimida. E a Nilza falou, mas você estava em outra a tarde inteira, imprimiu? Eu falei, não, mas Deus mandou mudar. Amém? Capítulo 21 aqui, do livro de Êxodo, de Levítico, versículo número 16, diz assim, verso 16: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, na versão atualizada disse defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou encurvado, né? Ou anão, ou que tiver pelida no olho, ou catarata, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Verso 22, o pão do seu Deus, das santidades e das coisas santas, poderá comer. Amém? Pai Celestial, neste momento, eu quero colocar diante do Senhor a vida da nossa querida Nicole. Deus, não sabemos o que está acontecendo com a saúde dela, a não ser aquilo que recebemos aqui nesse pedido de oração. Uma coisa nós sabemos, é que o Senhor está lá com ela, que o Senhor a conhece, e nós oramos porque cremos que há poder e autoridade no nome de Jesus. E é neste nome que nós oramos, pedindo um toque restaurador da saúde da Nicole. Que neste momento o Senhor possa visitá-la de uma maneira sobrenatural, trazendo, ó Deus, de novo o seu vigor físico. Nós oramos, nós a colocamos perante o teu trono, em nome de Jesus. E oramos, ó Deus, por cada um de nós aqui, pedindo que o Espírito Santo nessa noite venha nos tocar com a palavra, abençoar, Senhor, cada um aqui, abençoar o nosso coração. Espírito Santo,
Tu és livre, Tu és bendito. Fala com a igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Meus amados irmãos, ficou silencioso, espero que não fique quente. Alguém desligou? O pastor Israel é que te pediu, que ele está morrendo de frio. Não? Jesus, ele se apresentou de várias maneiras, mas uma das maneiras que Jesus se identificou com aqueles que o ouviam, e João escreveu no seu evangelho, foi a respeito do pão. Jesus disse: eu sou a água, eu sou a luz. Mas ele disse: eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Amém. E ele disse: vocês podem comer de mim, porque eu sou alimento, eu sou o pão vivo. Esse texto da Bíblia, irmãos, tudo o que aconteceu no Velho Testamento era um tipo de Cristo. E essa é uma daquelas ocasiões lá no sistema de sacrifício da lei, que apareceram vários tipos em que Jesus depois se identifica com esses tipos, com essas figuras que apontavam para a pessoa bendita de Jesus. Jesus se identificou com o cordeiro. O cordeiro era imolado, era sacrificado, e ele veio como o cordeiro de Deus para tirar o pecado. Na Santa Ceia nós usamos o pão, e quando Jesus pega o pão e disse: este pão que vocês vão comer é o meu corpo, que será entregue por vós. Então Jesus usou muito a figura do pão para identificar-se que nós precisamos, mais do que ter uma crença racional, nós temos que nos encher de Jesus, nos alimentar de Cristo, fazer dele de fato o nosso sustento, o nosso alimento diário. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre esse pão de Deus. Pão de Deus. Pão que aqui é apresentado, irmãos, de uma maneira interessante. Aqui Deus estava mandando Moisés instruir Arão, porque Arão era, todo o sistema sacerdotal começou com Arão. Arão foi o primeiro, e de toda a linhagem dele viriam os sacerdotes, porque ele era da tribo de Levi, era um levita, e dessa tribo levantaria os sacerdotes, e da tribo de Levi levantaria então aqueles que seriam realmente ministros da parte para levar o povo a adorar a Deus. E nesse texto que lemos fala de que Deus, o pão de Deus, que era aquele pão que era levado no altar, que o pão de Deus, todo mundo podia comer do pão de Deus. Todo mundo podia comer. Só que nem todos podiam servir o pão. Está entendendo? Disse lá, se vocês notaram, no versículo último que eu li, diz: o pão do seu Deus, da santidade de Deus e das coisas santas poderá comer. Que, em outras palavras, todo mundo pode comer do pão, mas nem todos podem servir o pão. E hoje à noite eu quero falar um pouco, irmãos, sobre quem não pode servir o pão. Quem ali Deus disse que estaria impedido de servir o pão.
É lógico, queridos, que tem uma explicação prática para esse texto, mas nesse sentido que eu quero falar hoje à noite, que os sacerdotes não podiam servir. Aqueles da linhagem de Arão eram impedidos de servir o pão da santidade, o pão de Deus. Quem? Há aqui pelo menos 11 tipos de pessoas que estavam impedidas de servir o pão. Hoje à noite, queridos, há uma grande diferença de fato entre eu receber as bênçãos de Deus, eu ouvir a palavra de Deus, eu participar e receber tudo que os outros recebem, mas estar desqualificado para ser de fato um instrumento para Deus me usar. Quero nessa noite dizer que Deus quer usar cada um de nós. Amém. A única maneira de Jesus ser levado às pessoas como pão é através da instrumentalidade humana. Anjos não poderão levar Jesus para ninguém, podem? Não. A missão de levar Jesus, de falar do Evangelho, de falar da Boa Nova, essa missão foi dada a cada um daqueles que creem no Evangelho. Mas por que nem todos pregam? Se alguém puder de novo dar uma ligadinha no negócio, que senão eu vou morrer de calor aqui. Quem sabe ligar? Liga só esse aqui que ventila para mim. De repente lá atrás o povo está com frio, eu estou morrendo de calor aqui. Não é? Não tem problema não, né? Não. Não? Ok? Quem pode servir o pão e quem não pode servir o pão? Vamos voltar os olhos aí, fechou a Bíblia? Se fechou, abra de novo capítulo 21 e nós vamos ver ali quem Deus disse: esses não podem servir o pão. No versículo 18 diz assim, olha: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará a Deus, para receber e servir o pão. Começa dizendo como o homem, qual é o primeiro que não podia servir o pão? Os cegos. Esses não poderiam servir o pão. Trazendo isto no sentido espiritual, irmãos, é interessante que a Bíblia está recheada de pessoas que estavam diante de Deus e não o via. É incrível esta chamada cegueira espiritual. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia interessante, que vocês certamente lembram dela, que o profeta Eliseu estava numa cidadezinha chamada Dotã, e o seu companheiro Geazi estava lá também com ele, e aquela cidade durante a noite foi cercada pelos inimigos. O exército da Síria cercou a cidade. Quando eles acordaram de manhã, e o moço sai do lado de fora e ele olha a cidade, e eles começam a gritar de medo. E ele então chega para o profeta Eliseu e disse: ai, meu senhor, o que vai acontecer conosco? E Eliseu então fez uma oração, porque Eliseu disse: olha, eu estou vendo o que você não está vendo. Você vê o exército da Síria, mas eu vejo um exército mais poderoso do que o da Síria, que é o exército do Deus vivo. Entre nós e eles há um poderoso exército. E Eliseu então disse: Deus, abra os olhos para que ele veja. Entenderam o que eu estou dizendo hoje à noite? Abra os olhos para que ele veja. E de repente os olhos do moço foram abertos e ele viu que de fato havia o exército do Deus vivo, todo-poderoso, estava ali para guerrear por eles. Irmãos, aqui diz que os cegos não podem. O que é um cego espiritual? É aquela pessoa que de repente você está vendo grandes possibilidades, mas aquela pessoa não consegue ver possibilidade em nada.
É aquela pessoa que não compreende as coisas do Espírito de Deus. É aquela pessoa que por muito tempo às vezes está servindo, indo na igreja, caminhando e tudo, mas ainda os olhos do seu entendimento não foram abertos. Quando fala de algo, ele não pode enxergar. Muitas vezes parece loucura os desafios que são lançados para a pessoa. Disse: não, é impossível, não vamos conseguir, porque não há visão. Queridos, nós, se queremos servir o pão de Deus, não apenas nos alimentarmos dele, mas se queremos servir, nós temos que pedir ao Senhor: cura a minha cegueira. Senhor, vem com o seu colírio, toca nos meus olhos, para que eu possa ver. Amém, queridos? Amém. Os cegos são impedidos. Cegos não podem servir o meu pão. Você nessa noite tem esse defeito. Tem esse defeito. Humildemente você pode pedir a Deus para abrir os olhos do seu coração, do seu entendimento. Você é aquela pessoa que todo mundo está vibrando de alegria e você diz: eu não estou sentindo nada. Aquela palavra que é clara, perceptível para seu irmão, para você, você não entendeu nada. Os olhos do seu entendimento precisam ser abertos. Queridos, às vezes Deus age de uma maneira estranha. Por exemplo, Paulo era um zeloso pelas coisas de Deus, mas era um cego no sentido de conhecer a Jesus. Era ou não era? Até que ele, de fato, foi tomado de uma cegueira dada pelo Senhor mesmo. Ele ficou totalmente cego, ao ponto de ser levado por pessoas, pego pela mão, levado a pessoas. Mas naquele dia, que quando Ananias chega e impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo de Tarso e ora, a palavra de Deus diz que os seus olhos foram abertos, caíram como se fossem escamas. E naquele momento, quando Paulo abre os olhos, não apenas estes olhos aqui, mas abre os olhos do seu entendimento, e ele tem uma compreensão tão clara a respeito do reino de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa de Jesus, irmãos, que naquele mesmo dia, se deixasse, Paulo já saía pregando. Amém? O entendimento abriu, a compreensão abriu. Tudo que ele conhecia agora faz sentido, que ele não entendia a respeito da promessa messiânica. Tudo ficou claro, porque os olhos foram abertos. Você não pode servir, não pode falar das suas dúvidas. Você tem que falar daquilo que é claro, daquilo que é perceptível. Ninguém pode testemunhar, irmãos, de algo que ele não tem convicção no coração. Amém? Amém. Segundo defeito. Está aberto sua Bíblia aí? Amém. Aqui diz o seguinte: que não pode ainda servir o pão. Aonde mais está ali? Os coxo. Que é o coxo? Um coxo é aquela pessoa que anda muito devagar. É aquele que anda mancando, alto e baixo. É aquela pessoa que não tem uma vida cristã equilibrada. É aquela pessoa que não pode se dispor para ir porque não acompanha. É aquela pessoa estagnada, amarrada, aprisionada. Meus amados irmãos, Deus deseja libertar-nos da nossa irregularidade. Amém? O coxo é esse. É aquela pessoa que
Tem hora que está bem, mas tem hora que está lá embaixo. O coxo é assim, uma hora em cima, outra hora embaixo. Deus disse: esse não serve, porque o seu testemunho é fraco. Ele fala, mas depois a maneira como ele se comporta, o seu testemunho, ele denigre a mensagem que foi proclamada. Deus disse: esse não serve para servir o meu pão, que é o meu filho amado. Mas eu gosto de lembrar que Jesus tocou em coxos. Amém. E ele continua curando. Amém? Amém. Qual é o outro defeito? Na minha versão fala de nariz chato. Aí fala de rosto mutilado. Nessa versão revista e corrigida, quem tem aí disse: quem tiver nariz chato ou de membros demasiadamente compridos, uma cara defeituosa, um nariz chato. Eu gosto dessa expressão, nariz chato. O que é um nariz chato? Um rosto mutilado. É aquele tipo, essa palavra chato já dá para dizer, aquela pessoa chata. É aquela pessoa que às vezes o nariz está muito inclinado. É aquela pessoa que qualquer coisa irrita. Domingo que vem eu vou falar aqui de manhã, começar a dar 2 domingos aqui sobre temperamento. É 4. Domingo de manhã. 4. Amém. 4 aulas sobre temperamento. Olha, dá para falar cada dia tudo, viu, pastor? Eu vou começar domingo que vem falando dos sanguíneos, então. Quem aí é sanguíneo, vem domingo. Nós vamos falar sobre temperamento. Não é? Sobre temperamento. E eu acho que o do nariz chato, qualquer coisa irrita ele, não é? Irmãos, essa pessoa aqui representa aquele tipo de cristão negativo. Aquela pessoa que aí fala na sua Bíblia defeito, face defeituosa, né? Rosto mutilado, membros, a minha versão disse nariz chato, e fala rosto desproporcional, ou membros desproporcional, não é? Demasiadamente compridos, enfim. É aquela pessoa que Deus nessa noite está dizendo: você é assim, essa pessoa. Eu quero aperfeiçoar a sua cara. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que a graça de Deus, a beleza do Espírito Santo, a formoseia o nosso rosto. Amém. Uma pessoa que, irmãos, não pode apresentar, eu diria assim, as pessoas olham, não estou dizendo olhar para sua cara não, mas olhem em você e vê, aí tem graça, tem paz, tem alegria, tem gozo, está entendendo? Que Deus te abençoe hoje à noite. Você é um crente chato? Tem crente chatinho. Às vezes tem dia que está dócil, mas no outro dia está amargo, azedinho. Tem dia que está
pulando. Tem dia que está cabisbaixo. Tem dia que empina o nariz. Deus não quer assim. Deus não quer assim. E continua falando que ele não pode apresentar o pão de Deus. O homem que tiver pé quebrado. Está na minha Bíblia aqui. O homem, verso 19, o homem que tiver pé quebrado. Não anda sem o auxílio de uma muleta. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. É o crente que está sempre precisando de um apoio. É aquela pessoa, queridos, que sempre está, eu diria, chamando a atenção. Porque uma pessoa de pé quebrado, você está andando, todo mundo sabe que chama atenção, não chama? Sempre chama atenção. Todo mundo está feliz, ele está lá. É aquela pessoa que Deus nessa noite está dizendo: eu não quero que você seja um problema, eu quero que você seja uma bênção. Amém, amém, queridos? Um cristão pé quebrado, ele é um cristão manco. Mas também fala de mão quebrada. Uma mão quebrada precisa ser engessada, não precisa? Quando quebra a mão. E eu quero dizer nessa noite, queridos, que Deus quer mãos livres e não engessadas, amém? Amém. Mão quebrada, aquela pessoa que nunca se dispõe. Aquela pessoa que nunca está apta para fazer. É aquela pessoa que sua mão, por estar quebrada, engessada, nunca abre para dar. Vem para a igreja 52 domingos, mas sempre com a mão engessada. Nem levantar para adorar a Deus. Deus disse: já que você não oferta, não dizima, pelo menos ergue essa mão e me adore. Não estou gostando do som, está muito chato, a música é muito... Os hinos de hoje, Ana Paula escolheu tudo errado, não gostei. Mão para baixo, chato, amarrada, aprisionada, você está entendendo? Engessado. Tem um crente que vem para a igreja engessado, irmãos. Engessadinho. Não gosto, está muito pentecostal. Eu gosto mais do tradicional. Eu não estou dizendo, irmãos, que nesse sentido, porque eu posso estar até com as duas mãos erguidas e até trepar no banco e só fazer barulho e não adorar a Deus. Não é nesse sentido. Porque Paulo fala que eu posso falar até a língua dos anjos e ser como um símbolo que retina. O sino lá na torre da igreja, ele fica sempre de boca para baixo, não fica? Quando bate, faz um barulho que a cidadezinha inteira escuta. Mas ele está sempre vazio. Quando Paulo disse o símbolo que retina, ele estava falando daquele sino que faz barulho, mas está sempre vazio. Mas eu estou falando, irmãos, de uma alegria, de um desprendimento, de uma adoração desengessada. Hoje eu gostei. Hoje o foguinho pegou. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que o culto não tem barulho, que ele foi mais abençoado. Mas eu estou dizendo que a alegria do Espírito ela faz parte, não é?
A Bíblia diz que a gente tem que ter alegria. Mas eu estou dizendo, irmãos, que Deus disse: olha, se você tem mão quebrada, não serve para servir meu pão, não. E esse sentido, Deus está dizendo de fato que eu tenho que ter, irmãos, essa liberdade plena. Gente que tem as mãos sempre livres para tocar em pessoas, dar um abraço, um aperto de mão, está entendendo? Gente livre, livre. Deus disse: mão quebrada não pode servir, não pode servir o meu pão, pode comer o pão, mas não pode servir o pão. E o próximo é o corcunda, ou o corcovado. Este é o tipo de pessoa que vive assim. Jesus um dia entrou numa sinagoga e lá estava uma mulher que tinha 18 anos. 18 anos, irmãos. Já pensou 18 anos andar assim? 18 anos, e ela vai para aquele culto. Ela nem podia imaginar que Jesus ia estar lá, eu acho. Ela foi. E Jesus tocou. O demônio saiu. Era porque os irmãos, quem era uma enfermidade física? Sim. Quem tinha colocado a enfermidade na mulher? O demônio, irmãos. Era uma enfermidade demoníaca, era uma possessão demoníaca. Ele expulsou o diabo, a mulher ficou aprumada. 18 anos, sem olhar no rosto das pessoas de uma forma normal. O encurvado, ou corcunda, ele tem um peso nas costas. Irmãos, eu gosto muito de lembrar das palavras de Jesus, que ele disse: eu quero tirar este fardo que te faz andar encurvado, e eu quero colocar sobre você o meu fardo, porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sim, meus queridos irmãos, pessoas assim não podem servir. Quantos cristãos vivem assim, sempre com um fardo nas costas, sempre com um peso nas costas? O pecado faz pessoas baixar a cabeça. O pecado é um fardo, queridos. Nenhum cristão que é convertido, que é crente e que está debaixo do pecado, ele anda de cabeça erguida. O pecado curva. O pecado faz a pessoa baixar, porque ele se torna um peso nas suas costas, ele se torna um peso na sua consciência. Toda pessoa que é convertida, que está andando uma vida errada, a prova que ele é convertido, que se ele está andando na vida errada, queridos, ele não fica mostrando alegria, porque a alegria é onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Se há prisão, se o pecado, ele leva as pessoas de fato a curvar-se. E Deus disse: corcovado ou corcunda, esse não pode servir meu pão. Não pode servir meu pão. E o próximo é o anão. O que é o anão? O anão é que não cresce. O que era 10 anos atrás continua sendo a mesma coisa.
Passa-se o tempo e a pessoa não evoluiu nada. Irmãos, eu gosto dos desafios do Evangelho, porque o Evangelho é desafio para crescer. Amém. A palavra diz: crescer na graça, crescer no conhecimento. Jesus veio, irmãos, para que de fato aconteça em nós. Ele crescendo na igreja, o crente cresce. Amém. Não é verdade? Crescer. Nós, hoje à noite, nunca foi da vontade de Deus que você hoje, depois de não sei quantos anos você serve a Deus, que você ainda seja alguém que toma mamadeira. Nós estamos lutando para tirar o Dedê do Arthur. Estou brincando porque Dedê, para eles é leite, né? Tanto faz na mamadeira como no copo, o leite é o mesmo, né? Mas Paulo estava dizendo: olha, chega um tempo que não dá mais para receber mamadeira, não é? Tem que ter um alimento mais sólido, e o alimento mais sólido é para os crescidos. O anão. O anão espiritual é aquele que não aceita mudança, é aquele inflexível, é aquela pessoa que ele tem suas tradições, a sua maneira de pensar, e ele nunca aceita nada que seja diferente da maneira que ele pensa. É o tradicional, é aquele que diz: é assim eu comecei, assim vou terminar. Ele não aceita nenhum tipo de informação diferente, não cresce. Meu querido, Deus quer que a sua visão amplie, que seu conhecimento de Deus aumente, amém? Amém. O anão não pode servir pão. O pão de Deus não pode ser servido pelo anão. E o outro é aquele que tem belida no olho, ou a catarata. Não sei se tem alguma versão mais moderna que fala de catarata. Sabe que a catarata faz com que às vezes a pessoa enxergue a imagem duplicada, né? Dupla. A gente tem que operar, porque enxerga deformado. Se trouxer isso no sentido de espiritual, poderia dizer: é aquele que olha para Deus e ao mesmo tempo olha para o mundo. Hoje o pastor Daniel trouxe uma linda palavra aqui hoje de manhã. E o Evangelho, ele é o Evangelho do novo. E novo e velho não dá para ficar no mesmo lugar. Novo e velho, a religião velha não pode ser remendada com o cristianismo novo. Meus amados irmãos, esta ideia, esta palavra que Deus diz, de fato, aquele que tem belida no olho, que tem catarata, não pode servir o meu pão. Os versículos seguintes falam: porque é santo. Meu pão é santo. E aquele que ainda gosta das coisas de Deus, mas ainda está tão preso nas coisas do mundo, não tem uma visão clara do Evangelho. Porque quando há conhecimento pleno da verdade, irmãos, tem que ser liberto do mundanismo. Amém. A preocupação do irmão, estava falando hoje de manhã, é a minha preocupação. Irmãos, quando eu leio o livro as cartas, os evangelhos, o livro do Apocalipse, e fala: ficarão de fora, e diz os impuros. Nós estamos vivendo na época de uma igreja, irmãos, que
adora a Deus no domingo, mas ama olhar para este mundo pervertido e corrupto. As pessoas estão tendo uma visão de catarata, enxerga uma parte, mas enxerga também o mundo, ama o mundo, a moda do mundo, o mundanismo, o sensualismo. Irmãos, olhem, nós estamos num verão pleno. Eu fico com o meu coração muito triste quando eu vejo de fato o vestuário, principalmente das moças, por que não dizer casadas também, mas as moças, vestindo de uma maneira indecente, mostrando o corpo de uma forma indecente, imoral mesmo, sensual. Se tem um corpo bonito, cubra o corpo. Se é feio, cubra, ele é teu, é templo do Espírito Santo, está entendendo? Se tem peito bonito, guarda para mostrar para o seu marido, quando casar, se é solteira, concorda? Se tem corpo bonito, irmãos, porque hoje parece que é um desfile de sensualidade. Só a graça de Jesus. Desfile de sensualidade. E não, irmãos, aí eu digo que o espírito das trevas às vezes tem mais comportamento melhor, porque tem muitas pessoas que não são de nada, não é crente, não é católico, não é nada, mas tem postura. E os crentes, e depois quer servir o pão de Deus. Deus disse: não, meu pão você não pode servir. Quer falar de Jesus? Que testemunho fraco. Quer orar? A oração Deus não vai responder. Meus queridos irmãos, quantos crentes assentam no banco da adoração domingo e quando é possível senta na roda de escarnecedores, que zombam, que quebra todo o preceito do Salmo número 1. Bem-aventurado aquele que de fato não assenta na roda de escarnecedores, não entra, não participa deste ciclo de adoração ao diabo, ao mundanismo, às coisas que são das trevas. Treva e luz não podem andar juntas. Amém. Treva e luz não podem andar juntas. Faço um apelo aos pais que têm filhos entrando na adolescência, na juventude. Sejam rigorosos. Se seus filhos querem que eles fiquem na igreja, adorem a Deus, sejam rigorosos, chame atenção. Diz: com essa roupa não. Para os meninos, para as meninas, essa roupa não, esse traje não agrada o coração do pai. Ora, senta. Quer ser feliz depois? Seja abençoado hoje. Concorda, queridos? Amém. Abençoado hoje. Deus nessa noite quer dizer para cada um de nós, irmãos, porque às vezes nós oramos para a igreja crescer, a igreja não cresce. Porque, irmão, não podemos servir o pão de Deus se nós estamos com defeito. O nosso testemunho é fraco. A gente fala, as pessoas não aceitam. As pessoas falam: pastor, mas eu chamo as pessoas, a pessoa olha para mim e fala: mas você crê que você ficar no lugar que eu estou mesmo? Entendeu? As pessoas não podem servir o pão, não podem apresentar o pão da vida, que é Cristo. Irmão, se eu estou me enquadrando nesses defeitos aqui, o meu testemunho, ele não convence. Sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas ele usa a boca de quem? Da sua testemunha, das suas testemunhas. Aquele que tem catarata é aquela pessoa que não consegue enxergar todos os valores que ele tem, mas também nunca enxerga valor na vida dos outros. Sempre ele olha para os outros de uma forma do seu jeito e não do jeito de Deus. Já notou que tem pessoas assim que
nunca nada agrada, porque os olhos dele não contemplam o quadro perfeito, nada lhe agrada, tudo é motivo de crítica, motivo de dizer não, está errado, porque a visão dele não é uma visão clara. Pode ser algo verdadeiro, mas que para ele não enxerga como verdadeiro, porque ele tem catarata espiritual. Mas hoje à noite o Senhor está dizendo: se eu te libertar, se eu tocar nos seus olhos, verdadeiramente você vai ter uma visão plena e clara da verdade. Amém. E o sarnento? O próximo defeito é a sarna. O que é sarna? Sarna, irmãos, é uma doença que hoje nem sei se existe muito, mas eu já convivi, já conheci muito. Ainda tem sarna? Quem trabalha na saúde aí? Tem sarna ainda, não tem? Sarna é um negócio que coça por todos os lados, coça para lá, coça para cá, você está entendendo? E diz que sarna pega. Fica perto de sarmento que pega em você, viu? Sarna é essa doença. Doença que, se eu trouxer isso no sentido espiritual, é aquela pessoa, irmãos, que não consegue ficar quieto. Tem um sarnento que vem pro mundo, sabia? Ele cutuca todo mundo, parece que ele está coçando, ele tem que estar perto, ele está do banco de trás, ele mexe com quem está atrás, está na frente, fala com todo mundo. É o crente sarnento. É o crente que incomoda, ele não consegue concentrar, não consegue adorar, não consegue firmar o pensamento, firmar os olhos, receber a palavra, entender até a música que está cantando, porque talvez ele está cantando ali, mas a sarna está coçando, ele está pensando em tanta coisa na vida, é aquela pessoa que incomoda quem está perto. E normalmente ele acaba pegando sarna naquelas pessoas que estão próximas dele. Estou terminando. E a próxima é a impingem. A impingem é uma doença também que tem, né, irmã Cida? É uma ferida. E ela vai abrindo se não for tratada. É algo que começa na pele e de repente vai alastrando, vai abrindo na pele. É uma ferida. Isso representa, irmão, no sentido espiritual, aquelas pessoas que são amargas, pessoas que por qualquer coisa se machucam. É aquele crente que qualquer coisa está ferindo ele, qualquer palavra, até o olhinho está olhando para mim, pastor, quando olhou para mim torto, entendeu? Acho que está falando de mim, pastor Daniel e Alice ali, eu não sei não, eles estão falando, ele mesmo do meu lado, eu acho que estão cozinhando ali, está falando mal de mim. É aquela pessoa que, está entendendo, está sempre se protegendo, porque tem feridas que não foram tratadas na sua vida, pecados que não foram sarados, feridas que não foram saradas, machucões da vida, traumas que carrega por anos. Pessoas que se melindram com qualquer coisa, pessoas que sempre, todo mundo está feliz, ela não está feliz, porque tem impingem, tem aquela feridinha que vai alastrando. Meu amado, hoje à noite Deus está dizendo: eu não quero que você seja assim. Amém. Quero que você experimente o meu óleo de cura. Experimente o meu bálsamo. Amém. Eu quero te libertar.
E para terminar, fala do homem de testículo quebrado. Não sei como é a sua versão, mas significa pessoa estéril, uma pessoa que não produz, um crente, é um cristão que não produz, que não multiplica, que não vê fruto. Deus disse: esse também não pode servir o meu pão. E nessa noite, eu quero dizer para você, que quando olhamos para a cruz, todas essas deformidades, irmãos, podem ser tiradas de nós. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Não apenas coma o pão. Diga para Deus hoje à noite: eu quero servir o pão. Amém. Não apenas coma, porque aqui diz o seguinte: todos podiam comer, mas só quem não tivesse esses defeitos podia servir. Faça hoje à noite uma análise: eu tenho servido? Minha caminhada cristã é uma vida de serviço ao Reino de Deus. Eu tenho tocado vidas têm sido abençoadas através de mim. Eu tenho levado de fato o pão a outras pessoas. Hoje à noite, seja sincero perante o trono da graça. Amém. Vamos ficar em pé. Eu só quero dizer hoje à noite que essa palavra, ela é muito ampla. Não sei se deu para notar. Ela faz uma análise da nossa vida inteira, desde o nosso pé até a nossa cabeça. Fala dos olhos, do rosto, das mãos, fala do nosso corpo, dos nossos pés, fala da nossa parte externa, e a pele aqui seria o exterior do cristão, a maneira que as pessoas olham para mim. O que eu quero dizer hoje à noite: Deus quer que você seja perfeito. Amém. Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Amém. Meus amados irmãos, Deus não quer filhos defeituosos. Deus quer nessa noite filhos perfeitos. O pecado veio atingir o homem desde a raiz do cabelo até a planta do pé, mas a graça, ela veio também abundar, superabundar. Aonde o pecado abundou, a graça, ela transforma. Deus quer filhos perfeitos. Deus quer instrumentos vivos. Deus quer uma igreja que serve, uma igreja que apresenta seu Filho Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, que ela apresenta Cristo para um mundo tão necessitado e faminto da verdade. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu estou orando pela minha vida pessoal, orando pela igreja do Senhor neste lugar. Ó Deus, contempla cada um de nós aqui. Tira de nós nessa noite, meu Deus, defeitos, áreas da nossa vida que às vezes, ó Deus, nessa noite
nos impede de sermos testemunhas vivas, claras do Evangelho. Ó Senhor, hoje, o Senhor é o Deus da cura, é o Deus da perfeição. E nessa noite eu estou orando a Deus, porque creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Senhor, olha para cada um de nós, mostra, Senhor, hoje à noite, aonde precisamos ser tratados, ser curados, transformados. Clamamos pela sua bênção, clamamos pela sua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa nesta noite, Pai. Toca no seu filho, na sua filha. Toca, Senhor, nessa noite. E haja, Senhor, nessa noite cura neste lugar. Que haja mudança neste lugar. Espírito Santo, vem nessa noite encher cada coração neste lugar com a sua bendita e gloriosa presença. Nós oramos, clamamos pela sua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém.